Bom, antes eu vou fazer alguns comentários específicos sobre cada uma das exposições e depois um comentário geral. Tá? Bom, primeiro, em relação à exposição da professora Helen, né, que foi bem interessante, eu fiquei assim só um pouco em dúvida, não é em dúvida, assim, uma questão que para mim não é muito complicada para mim, é quando você está discutindo a questão da identificação da fornecer bens públicos, né? Quer dizer, um dos seus critérios da responsabilidade é os países emergentes quererem fornecer bens públicos, né? Um pouco, eu não sou cientista política, tá? Eu sou economista, né? Mas, enfim, do que eu já li um pouco sobre a questão da OMC, né? A ideia do fornecer bens públicos numa literatura está exatamente relacionada ao papel, por exemplo, que os Estados Unidos teve no pós-guerra em aceitar, né, um pouco a ideia do livre comércio. Quer dizer, os Estados Unidos poderia se dar o luxo, né, de ter uma economia mais aberta, nunca perdendo seus interesses próprios, né, como a gente sabe, quando teve a ameaça da agricultura, a agricultura sai do OMC, depois você tem o caso dos Tejas, mas a ideia um pouco do fornecimento do bem público na discussão de comércio internacional está um pouco ligada, para mim, essa ideia de eu fornecer um ambiente mais liberal, né? Ou seja, eu tenho capacidade, como economia, de aceitar que existam free riders no comércio internacional. A gente sabe que na década de 80, o próprio Estados Unidos começou a questionar a existência, né, desse sistema que permite os free riders, né? A própria rodada do Uruguai significou um nível de compromisso maior. Então, eu queria só que você, enfim, se você pudesse um pouco me esclarecer, quer dizer, quando você fala uma alternância, quer dizer, o que você é fornecer bens públicos, imaginando um sistema em que os países emergentes, né, como você colocou, Brasil, Índia, né, tivessem um papel maior. Quer dizer, o que é bem público, o que é fornecer? Será você falar, eles fazem coalizões, etc., mas na hora de fornecer bem público, quer dizer, de repente, o que eu quero dizer é que essa noção de bem público precisa ser, talvez, melhor qualificado. Quer dizer, o que é para eles fornecer bem público? De que bem público a gente está falando? É a preservação do sistema multilateral como está? É a preservação desse sistema de ordem mais liberal, né, que é o OMC? Tem, quer dizer, o que é isso? Né? A sua exposição, assim, achei bem interessante. Eu só acho que o caso agrícola é um caso, embora, como o Roberto Bolsos falou muito bem, quer dizer, isso se repete para outras questões, né, das divergências que Brasil e Índia têm, mas a agricultura eu acho que é um caso bem específico, muito emblemático, onde você... Eu não sei também se em outras questões a postura do Brasil seria exatamente, em algum momento, sinalizando alguma ideia de bem público. Enfim, seria essa mais a minha questão, né? E em relação à exposição do Roberto também, eu acho que esse tema, né, que ele levantou primeiramente, o que é essa multipolaridade, né, como é que você mantém esse sistema multilateral do OMC com o sistema, quer dizer, com a forma institucional que ela foi criada no pós-guerra, né? Tem esses relatórios do Warwick, tem o relatório do Sutherland, mas, quer dizer, será que é possível, quer dizer, esse sistema, como foi pensado, multilateral, como é que eu incorporo essas novas nações, quer dizer, essa fase de transição, quer dizer, será que o OMC consegue sobreviver, não consegue? Isso, para mim, não é muito claro. Você deu como uma ideia, uma resposta do regionalismo norte-sul, que eu entendi, não sei, depois você me corrige se eu estiver errado, muito como, por exemplo, os acordos que os Estados Unidos fez, né, com países da América Central, com alguns países da América do Sul, alguns países asiáticos, onde você tem aquela coisa padrão americana, direito de propriedade intelectual, acordo de investimento,
como fosse uma resposta possível do Norte para esse tipo de impasse, né? E aí eu não tenho, até lembrando, eu participei de um seminário sexto, onde o Pedro Montaveiga estava, ele lembrou, acho que corretamente, quer dizer, se esse tipo de acordo no mundo atual, você imaginar os Estados Unidos continuar fazendo esse tipo de acordo, e se é por aí. Em relação à questão do clima, eu queria só que você explorasse um pouco mais, até para mim ficar, assim, um problema meu, que eu não entendo muito desse debate, o que você falou, as duas dimensões da coerência interna e da coerência externa, né? Pelo que eu entendi, você está duvidando um pouco a possibilidade de você ter, no âmbito, né, das questões climáticas, um tipo de institucionalidade que, em algum momento, tem esse tipo de multipolaridade, como teve ou tem no OMC. Quer dizer, um pouco a defesa da ideia de que, através de instrumentos que você vá negociando, você vai conseguindo chegar a algum acordo, né? Depois eu tenho, assim, em termos de Brasil, Índia e China, me parece, acho que você também falou bem isso, que internamente os compromissos que esses países têm são muito diferentes, quer dizer, em relação às suas próprias legislações domésticas, como é que eles caminham com isso, né? Então, quer dizer, embora você tenha falado, quer dizer, que eles têm uma posição, isso que eu achei interessante, uma posição mais forte no debate climático, porque, enfim, dada até, né, a China, uma das maiores emissoras, né, o Brasil é importante na medida em que representa energias limpas, etc. Então, sobre esse aspecto, eles teriam possibilidade de ter, pelo que eu entendi, um poder maior de barganha, um poder maior decisório, mas, ao mesmo tempo, e essa é a minha dúvida, eu não tenho muita clareza que eles queiram levar as suas posições domésticas, como é o caso do Brasil, que eu vi também, para o cenário internacional. Quer dizer, os compromissos que o Brasil faz internamente em relação às suas próprias legislações ambientais, eu estou aqui repetindo o professor Eduardo Viola, também assistindo ele falar sobre o clima, chamou a atenção, até que ponto esses países levam isso para o cenário internacional, né? Então, embora sejam atores mais relevantes, né, de alguma maneira, o Brasil teria até, em alguns casos, esses grandes países, mais reticências de levar essas questões para o cenário internacional, enquanto na área de comércio, como eles são obrigados a negociar, eles já estão dentro desse sistema, acabam tendo que ter posições mais claras. Não sei se fiquei claro. Quer dizer, assim, não imagino até que ponto o Brasil seja capaz, estou pensando mais no Brasil, de levar a sua agenda doméstica para a agenda internacional. Será que esses países querem esse tipo de compromisso internacional? Dizer, embora eles queiram ser protagonistas em alguns momentos em discussões internacionais, até que ponto eles querem realmente ter esse tipo de compromisso a ponto de conseguir liderar uma agenda internacional, né? Em relação ao professor Marcos Sintra, né, que nos deixou aqui a ideia, né, que, novamente, o Marcos é professor economista, mas que a ideia que o dólar, né, um pouco que ele quis dizer, embora o dólar é tão forte, será que, então, por que a gente ainda não tem a diplomacia do dólar? Né? Eu acho que essa que é a questão, quer dizer, o dólar pode ser forte, né, os Estados Unidos não deixou de ser forte, mas a configuração, né, simplesmente a diplomacia do dólar, eu acho que não é suficiente para a gente conseguir entender o que acontece atualmente no cenário internacional. Quer dizer, isso é que eu acho que é o desafio. A gente vê os números, é inegável, né? Os Estados Unidos continua a ter um papel preponderante no sistema financeiro internacional, né? Tem um papel preponderante na questão de segurança, etc., etc. Mas, realmente, o mundo, eu acho que é um pouco diferente. Quer dizer, e aí é que eu acho que é um pouco a dificuldade desse cenário. Esses países todos, Brasil, China, Índia, eles vão avançaram e cresceram dentro de um sistema que foi criado no pós-guerra, né? Isso aí não há a menor dúvida. Que nós nos aproveitamos dessa forma de organização e crescemos, né? Agora, claramente essa forma tem uma série de falências, as crises mostraram. Agora, como é que a gente vai reorganizar? Quer dizer, que papel esses países querem ter? Eu acho que quanto não se souber para onde se quer caminhar, enfim, você fica, né, talvez nessa coisa meio de transição, mas não é que eu acho que, como você quis um pouco acabar com a ideia, coalizão Sul-Sul,
né, o que ela é, quer dizer, ela é capaz de fazer essa transformação. Quer dizer, eu acho que os Estados Unidos não perdeu esse papel. Quer dizer, se a gente olha só para os números, voltando aqui uma coisa mais de economia mesmo, tá? Embora você mostre, os Estados Unidos tão importante, etc., etc., a gente sabe que há uma fragilidade, quer dizer, dentro dessa própria ordem. Tá? Quer dizer, as crises internacionais, a recente crise, mostra que, de alguma maneira, né, você tem esse debate sobre se o que é o mercado eficiente, não é eficiente, que tipo de regulação eu quero, que tipo de regulação eu não quero, que os Estados Unidos, para ele, também interessa. Só que, diferente do passado, essas discussões agora necessariamente obrigam, mesmo que o dólar ainda seja o soberano, que você tenha que compartilhar de alguma forma essas decisões com os outros países. Eu não vou resolver um problema de defesa de alguma regulação do fluxo de capital sozinho, quer dizer, os outros países vão ter que aderir. O fato mesmo dos países em desenvolvimento terem tantas reservas internacionais em dólares coloca eles, principalmente a China, numa posição importante nessa discussão. Então, embora o dólar ainda seja hegemônico, eu acho que a diplomacia baseada simplesmente no poder do dólar, atualmente ela não se sustenta. Agora, qual é o papel? Eu concordo com você. O que é essa, no ponto de vista puramente econômico, o que é essa coalizão Sul-Sul, como é que ela vai levar isso adiante, embora eu estou falando, eu acho que você precisa desses países para discutir, acho que não é à toa que o G20 ganhou importância. Quando houve a crise de 99, era só o Fórum de Estabilização Financeira, onde o Brasil nem estava fazendo parte. Nessa crise de 2008, não foi no Fórum de Estabilização que houveram as discussões, foram no G20, isso acho que não é à toa. E outra coisa, só na tua exposição, você mostrou, acho que não sei nem se você acha isso, eu estava só mostrando, para ter a oportunidade de você falar mais um pouco, uma visão assim, que os países estão crescendo muito em desenvolvimento, como tivesse, o risco diminuiu, como não tivesse nenhum tipo de risco também, nesse cenário atual, principalmente, a gente não pode, a questão das commodities, alta de preço, a questão da valorização do câmbio, e o fato também que dentro desse grande reforço do Sul-Sul de crescimento econômico, ele é um crescimento, por exemplo, que para o Brasil, na área de comércio, ele reproduz um tipo de padrão de comércio norte-sul, entre o Brasil e a China, por exemplo, que são questões novas, quer dizer, você está tendo esse reforço, mas é como muito puxado pelas commodities, então, pensar um pouco, quer dizer, o que seria isso. Finalmente, em relação ao professor Garleper, também, o papel da África do Sul, mas bem informativo. Aí eu gostaria só que ele fizesse uma reflexão mais, que aqui no Brasil se fala muito do IBAS, da importância da África do Sul, e sempre que eu vejo alguém que seja mesmo, olhando do ponto de vista da África, sempre a grande importância é muito mais a China e a Índia, claramente, do que o Brasil. Se você considera que realmente existe, que tipos de canais, qual é a possibilidade de desenvolvimento dessa maior parceria entre o Brasil e a África do Sul. Me parece, em alguns setores, por exemplo, que a África do Sul não gostaria de, por exemplo, fazer um grande acordo de livre comércio com o Brasil. Não sei até que ponto isso interessa a África do Sul, porque aí a gente estaria competindo. Eu já vi alguns defenderem, economistas mais de outra ordem, assim, não, é muito bom acordo com a África do Sul, porque é uma porta de entrada para nós dentro da África. Então, quer dizer, que tipo de desenvolvimento, de parceria, fora na área de cooperação técnica, eu entendo, mas mais no âmbito econômico, que seria possível. Por fim, só um comentário geral, que eu acho na mesa foi todos os temas muito interessantes, que é voltar realmente à questão do tema da multipolaridade e coalizão Sul-Sul. Quer dizer, o que é essa multipolaridade numa coalizão Sul-Sul? Não me parece que a resposta seja simplesmente, é a mesma multipolaridade, mas com agora os países Sul-Sul com maior poder. É uma multipolaridade que exige compartilhar mais. Obrigado.